mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Boa noite, meu irmão, meu amigo que está assistindo esse vídeo, essa mensagem, esse culto. Que Deus possa abençoar a sua vida. Estamos nessa noite para louvar ao nosso Deus, para ler a sua palavra, para aprender mais dele. E nesse momento nós não temos a pastora Kézia, ela não pôde fazer esse momento nesse dia. Mas nós estamos com os nossos corações voltados a adorar ao nosso Senhor, a levar a Ele as nossas petições, a nossa oração. E que nessa noite o seu coração possa estar aberto, disposto a louvar, a adorar, a bendizer ao nosso Deus. E através dos louvores, das canções, das leituras bíblicas, que você possa ver Cristo, que você possa sentir Ele na sua casa, no seu coração, onde quer que você esteja, que você possa ser abençoado por esse vídeo, que você possa ser abençoado por essa mensagem, pelos cânticos, pelas leituras, e que a mensagem dessa noite ela possa encontrar guarida no seu coração, ela possa encontrar morada na sua mente, e que seja uma noite realmente de transformação, de renovação, que seja uma noite de conhecimento da palavra do Senhor. Então que você possa se sentir abençoado nessa noite. Vamos orar pela nossa pastora Kézia, orar pelos nossos irmãos. Te convido nesse momento a baixar sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado por esse momento, louvamos a Ti, porque reconhecemos a Tua grandeza, Pai, e sabemos que não mereceríamos estar aqui nesse momento, Deus, mas a Tua graça e o Teu amor, Ele nos constrange, Pai, e nos dá essa oportunidade de estarmos aqui Te louvando, Te exaltando, Te bendizendo, Te adorando, colocando os nossos pedidos a Ti, ó Deus, em oração. Que o Senhor venha, ó Deus, com a Tua mão de poder sobre a vida de cada um. Abençoa a pastora Kézia, Deus, trata da sua saúde, cuida da Tua serva, Deus. O Senhor possa estar estabelecendo a sua saúde, Deus, o seu bem-estar. O Senhor possa estar cuidando dela a cada dia. E que nesse momento, Deus, nós possamos estar com nossos corações voltados a Te louvar, a Te adorar. E onde quer que estejamos, ó Pai, nossa casa, nosso apartamento, no trabalho, no ônibus, no transporte, Deus, onde quer que seja, Deus, que nós possamos estarmos como igreja, Deus, Te exaltando, Te louvando, porque parede nenhuma, Deus, ela pode conter a nossa adoração, ó Deus, ela pode conter a nossa vontade de Te louvar e Te adorar. Senhor, Te louvamos, Te bendizemos nessa noite, que possamos Te exaltar com todo o nosso coração, possamos louvar e aprender mais de Ti. É que eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus Te abençoe nessa noite, meu irmão. Vamos louvar? Leitura bíblica. Apocalipse 7, de 9 a 10 e 1 Coríntios 5, de 7 a 8. Leiamos. Vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas
e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Sua face é como um leão, seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Santo é o Senhor, 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 Santo.
faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos, ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Desejo ser luz em meio às trevas desse mundo. Leitura bíblica, João 1, de 1 a 5. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas
a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. Por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço não é vão, o que eu devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Boa noite, irmãos. Chegamos no nosso momento de fidelidade. É quando nós temos a oportunidade de ofertar, dedicar os nossos dízimos a Deus. Deus tem sido fiel com a nossa igreja, com as nossas famílias, e esse é o momento que nós também devolvemos a nossa fidelidade a Ele. Então, durante o cântico ou o hino que vamos entoar, os irmãos podem dedicar as suas vidas, as suas ofertas, os seus dízimos a Deus. Eu vou estar orando nesse momento, agradecendo. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigada por não deixar faltar nada em nosso lar e por cuidar de nós em todos os momentos. Obrigado pelos dízimos e as ofertas. Que o Senhor receba, Senhor, tudo aquilo que fizermos em Teu nome. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?
só Deus assim fazer. Olá, meu irmão, boa noite mais uma vez. Você vai precisar me aturar só mais um pouquinho. A pastora Kézia não pôde estar com a gente hoje. Inclusive, peço oração pela vida dela, que você possa estar intercedendo pela sua vida, sua saúde, sua família. E com certeza na próxima semana ela estará com a gente já estabelecido. Desde o mês passado nós temos estudado sobre santidade. Nós temos estudando sobre retorno à santidade. E aí, para a gente manter nesse tema, eu pensei, nesse pouco tempo de preparo de mensagem, sobre o que falar sobre santidade. E folheando a Bíblia, pesquisando alguns textos, eu pensei na seguinte temática: exemplos de uma vida de santidade. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia, Hebreus 10, versículo 11 até o versículo 25. Então nós vamos estar pensando sobre esse texto. Vamos passear bastante também na palavra, para a gente ver o que ela traz, o que ela fala sobre santidade e de que maneira podemos aplicar isso em nossas vidas. Então nosso texto base vai ser Hebreus 10, versículos de 11 a 25. Bom, é fato e notório que Deus espera de nós uma vida santa, piedosa e íntegra. Nessa noite vamos ver algumas coisas que a palavra nos fala sobre uma vida em santidade. Vamos ler então o nosso texto, Hebreus 10, versículos de 11 a 25. Eu vou usar uma versão um pouquinho diferente, que é a Bíblia de Jerusalém, uma versão que eu tenho estudado e tenho gostado muito. E ela diz assim: todo sacerdote se apresenta a cada dia para realizar suas funções e oferecer com frequência os mesmos sacrifícios que são incapazes de eliminar os pecados. Ele, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Então espera que seus inimigos venham a lhe servir de escabelo para os seus pés. De fato, com esta única oferenda levou à perfeição e para sempre os que ele santifica. É isto que também nos atesta o Espírito Santo, porque depois de ter dito: eis a aliança que realizei com eles, depois daqueles dias, o Senhor declara: pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe a remissão dos pecados, já não se faz a oferenda por eles. Sendo assim, irmãos, temos toda a liberdade de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nele temos um caminho novo e vivo, que ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um sacerdote eminente constituído sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos então de coração reto e cheios de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Sem esmorecer, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Velemos uns pelos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Não deixemos nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Procuremos antes animar-nos sempre mais, à medida que vedes o dia se aproximar. Nosso versículo base vai ser o versículo 19. Sendo assim, irmãos, temos toda a liberdade de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Vamos orar? Deus, te louvamos, muito obrigado pela leitura da tua palavra, que essa mensagem, Deus, possa encontrar moradia em nossos corações e que não seja, Deus, eu falando aqui a minha sabedoria, mas sim a tua palavra, Deus, a tua voz, aos corações de cada um que está assistindo esse vídeo, que está assistindo essa mensagem, Deus. Que seja o Senhor falando através de mim, através da tua palavra, e que possa ser clara a mensagem que o Senhor já colocou no meu coração. Abençoe nossas vidas, que o Senhor possa estar
conosco nesse momento de estudo da Tua Palavra e que possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Pai, obrigado por tudo, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, amém. Bom, o livro de Hebreus, ele é um livro fantástico, é um dos meus favoritos, gosto muito das cartas de Paulo, de tudo que ele fala. Em todos os momentos nós vemos na carta de Hebreus um paralelo da antiga aliança com a nova aliança. Quando olhamos para o Antigo Testamento e buscamos pelo termo santidade, nós vemos a figura da tenda e do sacerdote, como nós vimos no texto de Hebreus. Êxodo 29 nos mostra como um sacerdote deveria se purificar. Vemos que no Antigo Testamento, o ato de se purificar indicava dois aspectos. O primeiro era a cerimônia, que incluía rituais de dedicação ao serviço. E Êxodo 29, eu sugiro que o irmão leia esse texto depois, ele nos mostra isso através da figura do sacerdote. Então vemos que o sacerdote ele era responsável pelo ritual no templo, responsável pelos sacrifícios, por entrar no Santo dos Santos. Então vemos na figura do sacerdote essa ideia da santidade e da purificação no sentido religioso, no sentido de ritual. Mas nós também vemos, e o segundo aspecto que nós vemos de santidade no Antigo Testamento, é o aspecto moral. No texto de Levítico 19, também te sugiro a ler esse texto mais tarde, ele é enfático nesse aspecto, dizendo ao povo a maneira de viver, moldando suas vidas ao caráter de Deus e da importância de se obedecer aos estatutos. A narrativa bíblica mostra mais à frente, então nós estamos no texto de Êxodo, depois o texto de Levítico, mais à frente, quando nós vemos o texto de Josué, ele convoca o povo a se santificar. E o texto de Josué 3,5, ele diz assim pra gente: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Nessa história vemos a vontade de Deus sobre o povo de Israel. Depois dessa narrativa, o povo atravessou em seco o rio Jordão e partiram para conquistar a cidade de Jericó. Quando nós paramos para ver esses textos que nós lemos, tanto Êxodo 29, Levítico 19 e esse texto de Josué 3, no versículo 5, nós temos o nosso primeiro ponto da nossa mensagem. A plenitude de Deus em nossa vida, ela só é total quando temos uma vida de santidade contínua. Tanto os sacerdotes naquele tempo, quanto os levitas e o povo de Israel, eles só realmente provavam da plenitude de Deus, dos seus feitos, dos seus atos, quando eles estavam santificados. Tanto que nós vemos na história do povo de Israel o quanto eles foram inconstantes. E o quanto, quando tudo estava bem, eles abandonavam a fé, eles abandonavam a Deus, e aí tudo desmorecia, e aí eles buscavam de novo. E era essa inconstância que nós vemos no povo de Israel. Mas esses textos eles nos afirmam: a plenitude de Deus em nossa vida só é total quando temos uma vida de santidade contínua. Deus não quer de nós uma santidade esporádica, pontual, oscilante. A nossa vida cristã ela precisa ser constante. Sede firmes e constantes. Esse texto nós conhecemos de cor. Tenho quase a certeza que quando eu comecei a falar esse texto você completou ele. Mas não podemos apenas decorar o texto. Precisamos ser constantes, precisamos ser firmes em nossa fé. Precisamos viver isso. Infelizmente hoje temos muitas pessoas que se tornaram dependentes de eventos religiosos para manter a chama acesa. A gente acaba vivendo num tempo em que tudo é muito descartável, nós não nos preocupamos com a continuidade das coisas. Temos muitos, eu por exemplo conheço vários que mudaram de igreja porque uma igreja era mais animada do que a outra, porque a igreja tem mais evento do que a outra. Mas quando Deus ele nos quer uma vida constante, independente se a sua igreja ela tem muito evento, se a sua igreja não tem evento, o que Deus quer da gente é uma constância em relação à nossa fé, em relação à nossa vida cristã, em relação à nossa santidade, ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, à nossa maneira de ser, à nossa maneira de viver. Deus ele requer isso da gente. Deus ele requer essa constância, ele requer essa continuidade, essa linearidade na nossa vida cristã. Nós não podemos ser, como até Paulo diz, como meninos levados por qualquer vento de doutrina, mas nós precisamos ser firmes, como o versículo que você já conhece, precisamos ser firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. E isso a gente traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Nós precisamos ter uma vida santa para realmente termos essa plenitude de Deus, para poder estarmos realmente nele e vivermos tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas. Nós acabamos terceirizando
o ato de santificar e de buscar a Deus. O chamado à santidade é algo pessoal, que cada um deve fazer e buscar. É no dia a dia, estudando a palavra, orando, rejeitando as propostas que o mundo oferece e moldando cada vez mais o nosso pensamento à mente de Cristo. Nós precisamos ter uma santidade perene, uma vida avivada pelo Espírito Santo, abandonando as velhas práticas e nos vestindo a cada dia do novo homem. O nosso texto dessa noite traz isso explícito no versículo 21 a 23. Temos um sacerdote eminente constituído sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos então de coração reto e cheios de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura, sem esmorecer. Continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Então Deus ele quer da gente essa vida constante, essa vida de santidade, essa vida piedosa, essa vida realmente voltada à vontade dele, aquilo que ele quer da gente. Não que sejamos inconstantes, não que sejamos levianos na nossa maneira de ser, mas Deus ele quer realmente uma constância, uma firmeza em nossa maneira de ser e na nossa vida santa. Ainda no Antigo Testamento, quando buscamos o termo santidade, nos deparamos com um Deus santo, incorruptível, justo, um padrão de absoluta perfeição moral. O pastor Josafá Batista ele diz o seguinte: no Antigo Testamento, santidade, quando aplicada a Deus, se refere ao seu domínio sobre a criação e a perfeição moral do seu caráter. Deus é santo na medida em que ele é completamente distinto da sua criação e exerce soberana majestade e poder sobre ela. Sua santidade é um tema de vulto nos Salmos e nos Profetas, onde santidade emerge como sinônimo para o Deus de Israel. O Salmo 99 nos mostra, através de um cântico, a grandeza e a santidade do nosso Deus. Vamos ler então, Salmo capítulo 99. Yahvé é rei, os povos estremecem, ele se assenta em querubins, a terra se abala, Yahvé é grande em Sião. Ele é excelso sobre todos os povos. Que celebrem teu nome, grande e terrível. Ele é santo e poderoso. Tu és o rei que ama o julgamento, fundaste o direito, o julgamento e a justiça. Em Jacó és tu que ages. Exaltai Yahvé, nosso Deus, e prostrai-vos à frente do seu pedestal. Ele é santo. Moisés e Arão, dentre os sacerdotes, e Samuel, dentre os que invocam o seu nome, invocavam a Yahvé, e ele lhes respondia. Falava com eles da coluna de nuvem, e eles guardavam seus testemunhos, a lei que lhes dera. Yahvé, nosso Deus, tu lhes respondias. Era para eles Deus de perdão, mas que se vingava de suas maldades. Exaltai Yahvé, nosso Deus, prostrai-vos perante o seu monte sagrado, porque Yahvé, nosso Deus, é santo. Ainda na palavra, o texto de Levítico 19, versículos 1 e 2, ele nos diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Vamos à repetição desse texto na carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Com esses textos, o texto de Salmos, o texto de Levítico e o texto de 1 Pedro, nós temos a seguinte certeza, e entramos no nosso segundo ponto. Deus, na figura de Cristo, é a nossa referência de santidade e o nosso alvo. Quando refletimos sobre isso, o nosso sentimento deve ser de insignificância e pequeneza diante de um Deus tão grande e santo. Uma atitude de humildade é necessária para termos uma vida santa e íntegra. Esse sentimento de humildade ele deve estar sempre presente em nossas vidas em relação a tudo. Nosso relacionamento com o nosso irmão, nosso relacionamento com o nosso Deus, com o nosso superior. Quando nós nos prostramos em humildade, quando nós já chegamos a Deus com o nosso coração humilde, reconhecedores de que somos pecadores, de que somos falhos, Deus ele conhece o nosso coração, e a palavra diz que ele não rejeita um coração quebrantado. Então, quando nós queremos ter uma vida santa, essa postura de humildade e essa certeza de que nós não somos nada diante do nosso Deus, de que Ele é um Deus santo, nós somos insignificantes perante Ele. Esse sentimento de humildade e essa atitude de humildade ela deve estar sempre presente. Se nós realmente queremos ter uma vida santa, se nós realmente queremos ter uma vida que siga a vontade de Deus, que seja aquilo que Ele quer, nós devemos ter esse sentimento de humildade. E Ele deve ser a nossa referência de santidade. É Ele que é o Deus poderoso, Ele que é o Deus santo,
É Ele que é o Deus que todos os salmos louvam, que todos os salmos dizem que Ele é santo. Então Ele é a nossa referência, e por Ele ser santo, por Ele ser grande, por Ele ser incorruptível, por Ele ser um Deus grandioso, nós devemos ter esse sentimento de humildade e essa atitude de humildade quando nos achegamos a Ele, quando nós o buscamos, quando nós oramos, quando nós lemos a palavra. Toda a nossa vaidade deve cair por terra, e nós devemos buscar sempre essa vida santa, nós devemos buscar sempre esse alvo que é Deus, que é a sua santidade, e que Ele seja sempre a nossa referência de santidade. Vindo para o Novo Testamento, alguns textos nos mostram o que devemos fazer para ter uma vida de santidade. O texto de 1 João, capítulo 3, dos versos 1 a 11, nos mostra um aspecto bem importante e claro sobre o pecado e a nossa atitude diante das situações da nossa vida. Nesse texto, ele diz assim, 1 João 3, versículos 1 a 11, Vede que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião dessa manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Mas sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém vos desencamine. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque nasceu de Deus. Nisto são reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o início, que nos amemos uns aos outros. Quando não agimos com justiça e não amamos o nosso irmão, pecamos e não somos de Deus. Quando buscamos uma vida santa, tornamos as nossas atitudes e vontades semelhantes a Cristo, e assim podemos agir com justiça e agir com amor com os nossos irmãos. Então, como João diz, que nós sejamos filhos de Deus e não filhos do diabo. Todo aquele que peca não é nascido de Deus, como o texto de João fala. Então, que possamos sempre renunciar a essa vida de pecado, possamos sempre renunciar a essas práticas erradas, que possamos buscar realmente sermos filhos da luz, sermos filhos de Deus. Um outro texto que nos mostra a maneira que Deus quer que vivamos é o texto de 1 Tessalonicenses 4, versículos 1 a 12, que diz assim: Finalmente, meus irmãos, vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus que, tendo ouvido de nós como deveis viver para agradar a Deus, e assim já vivias, todavia deveis ainda progredir, pois conheceis as instruções que vos demos da parte do Senhor Jesus. Porquanto é esta a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria, que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como gentios que não conhecem a Deus. Nessa matéria, ninguém fira ou lese a seu irmão, porque de tudo isso se vinga o Senhor, como já vos dissemos e asseguramos. Pois Deus não nos chamou para impureza, mas sim para a santidade. Portanto, quem desprezar estas instruções não despreza um homem, mas Deus que vos infundiu o seu Espírito Santo. Não precisamos vos escrever sobre amor fraterno, pois aprendeste pessoalmente de Deus a amar-vos mutuamente. E é o que fazeis muito bem para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Nós, porém, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Empenhai a vossa honra em levar vida tranquila, ocupar-vos dos vossos negócios e trabalhar com vossas mãos, conforme as nossas diretrizes. Assim levareis vida aos olhos dos de fora, e não tereis necessidade de ninguém. Como esse texto diz, nós devemos abandonar a cada dia os desejos da carne, as paixões do mundo, e buscar não nos corromper com o pecado, mas nos voltarmos a cada dia para uma vida de busca e comunhão constante com Deus, com a sua vontade e a sua palavra. Os textos que lemos são claros em relação a isso. Diante de tudo isso que nós vemos, que nós lemos, nós temos a certeza de uma coisa, e assim nós temos o nosso terceiro ponto.
Existe sobre cada um de nós, crentes salvos pelo sangue de Cristo, uma responsabilidade. A carta de Filipenses 2, versículos 12 a 16, ele nos diz o seguinte: portanto, meus amados, como sempre, tendes obedecido não só na minha presença, mas também particularmente agora na minha ausência. Operai a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus que opera em vós o querer e o operar segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmurações nem reclamações, para vos tornardes irreprováveis e puros, filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundo, mensageiros da palavra de vida. Assim, no dia de Cristo, eu terei a glória de não ter corrido nem ter me esforçado em vão. Bom, diante de todos esses textos que nós lemos, essas cartas de Paulo, nos exortando, a carta de Pedro, a carta de João, nos exortando sobre a santidade, sobre a necessidade de termos uma vida correta diante do nosso Senhor, uma vida correta diante dos nossos irmãos. O texto de Hebreus, capítulo 2, versículos 1 e 4, ele nos faz uma pergunta. Pelo que importa observemos tanto mais cuidadosamente os ensinamentos que ouvimos para que não nos transviemos. Pois, se a palavra promulgada por anjos entrou em vigor e qualquer transgressão ou desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta começou a ser anunciada pelo Senhor, depois foi-nos fielmente transmitida pelos que a ouviram, testemunhando Deus juntamente com eles, por meio de sinais, de prodígios e de vários milagres e por dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Então, olhando para o texto de 1 João, para o texto de 1 Tessalonicenses, para o texto de Filipenses, para o texto de Hebreus, nós vemos o quanto Deus ele quer que nós sejamos redimidos, o quanto nós sejamos santos. E Ele coloca na sua palavra aquilo que Ele deseja de nós, que nós abramos mão de uma vida de pecado, que nós façamos o bem para o nosso irmão, que não façamos nada com desonestidade, mas que façamos tudo com justiça. E nós vemos, como nesse terceiro ponto, nós como cristãos, nós temos uma responsabilidade. Somos alcançados e justificados pela graça. Cabe a cada um de nós buscar a santidade em Cristo, por meio de seu sangue derramado na cruz, permanecermos firmes na sua palavra e testemunharmos do amor que de Cristo recebemos. Nossa vida cristã deve ser como uma grande rede, ou, para o pessoal lá da terra do meu pai, uma grande tarrafa. Para o pessoal que não conhece, eu joguei tarrafa uma vez só, e foi com um tio meu lá em Itaipuaçu. Nunca aprendi, eu tinha uns 10, 11 anos, não faço ideia como é que joga aquele negócio. Mas o pessoal que tá assistindo, se eu estiver errado, me corrijam no chat aí, nos comentários. Mas a tarrafa, ela é uma rede que tem vários pezinhos, são várias massas de ferro na ponta da tarrafa. E aí você joga ela aberta, conforme você puxa a tarrafa, aquelas bolinhas elas vão se juntando e aquilo que está ali dentro ela não sai. E aí você puxa peixe, o que tiver ali dentro da rede é puxado. Então a nossa vida cristã, fazendo uma analogia com essa figura da rede, da tarrafa, não sei se tem diferença, eu acredito que tenha, mas enquanto nós somos puxados em direção à nossa morada celestial, precisamos, assim como uma rede, abraçar e levarmos conosco o máximo de irmãos. Que o nosso testemunho de uma vida santa e piedosa leve a mensagem de Cristo para as pessoas que não o conhecem. Essa é a nossa responsabilidade. Quando nós buscamos uma vida santa, sim, é para termos uma proximidade com Deus, é para conhecermos mais dele, é para conhecermos mais da sua palavra. Mas a nossa vida santa, ela precisa refletir Cristo, ela precisa transparecer a vida de Cristo e levar Cristo para outras pessoas. A nossa santidade, ela reflete a salvação, tanto a nossa como a dos nossos irmãos que estão em volta, dos nossos familiares que veem a nossa vida, que nos conhecem, que só de ver a nossa maneira de agir, ele sabe que ali tem uma pessoa diferente. Então que essa diferença ela possa ser vista no mundo, ela possa ser transmitida através da nossa ação, da nossa atitude, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de ser, de falar, de se comportar. Que em todos os momentos da nossa vida nós reflitamos a Cristo, que as nossas ações, que tudo em nossa vida mostre quem Cristo é, que revele a natureza de Cristo para as pessoas que precisam conhecê-lo, precisam provar dessa graça, desse amor que Ele tem para cada um de nós. Como nós cantamos anteriormente, que possamos brilhar em meio ao mundo corrompido, mergulhado nas trevas. Mas para essa luz brilhar,
Precisamos estar alimentados pela luz maior, que é Cristo. Precisamos buscá-lo a cada dia, com humildade, com sinceridade, com o coração arrependido pelos pecados e disposto a aprender e crescer, para que uma vida santa seja visível nesse mundo tão escuro. E como último ponto da nossa reflexão, o céu está acessível para quem se arrepende. Caso você que está sendo alcançado por essa mensagem ainda não provou dessa comunhão, ainda não conhece desse Cristo, a oportunidade é essa. Você que se sente deslocado, que se sente frio, que sente que não está sendo útil na casa do Senhor, que não está sendo útil no reino de Deus. Você que se sente inconstante, a oportunidade de mudança é essa também. Faça da próxima canção a sua oração. Que possamos buscar essa renovação a cada dia. Que esse momento seja um divisor de águas permanente na sua vida. Que tudo que foi lido, tudo que foi transmitido, tudo que foi falado, ele possa encontrar morada no seu coração. Que você possa entender que nós temos uma responsabilidade, que o nosso Deus ele é santo, que ele é o nosso alvo, e que para termos uma vida plena com Deus, nós precisamos nos santificar, nós precisamos abrir mão da nossa vida de pecado, nós precisamos abrir mão da nossa vida de erros, de falhas, nós precisamos abrir mão de tudo isso, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos buscar essa vida santa, nós precisamos nos apresentar da maneira mais correta diante dele, para que possamos realmente ser instrumentos nas mãos dele, para que possamos ser como flechas que vão atingir os corações das pessoas que necessitam da palavra, sejamos testemunhas onde quer que nós formos, e que você que está sendo alcançado por essa mensagem, se você ainda não conheceu a Cristo, se você ainda não provou desse amor, ou você que já conhece a ele, mas da nossa igreja, de outra igreja que está se sentindo frio, está se sentindo deslocado, que está se sentindo inconstante, que esse momento seja um divisor de águas. Que alguma mensagem, que algum texto, que alguma palavra dita nessa noite, ela possa encontrar lugar no seu coração, que ela possa encontrar morada na sua mente, e que na próxima canção que nós vamos entoar, que você possa fazer dela a sua oração, dizendo: Senhor, renova-me, eu não quero ser igual, não quero ser a mesma pessoa, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero abandonar as minhas práticas erradas, eu quero abandonar a minha vida de pecado, a minha vida inconstante, mas a partir desse momento, a partir de agora, eu quero ser constante, eu quero ser firme, eu quero transparecer a Cristo, eu quero falar das maravilhas dele, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, como nós cantamos anteriormente, que nós sejamos como um farol em meio a esse mundo tão escuro. E você que ainda não conhece dessa luz, que ainda não provou dessa luz, que ainda não conhece a Cristo, você tem a oportunidade de se arrepender agora, de entregar a sua vida a Ele, de permitir que Ele faça mudança na sua vida, de abrir espaço, de abrir o seu coração, para que Ele possa transformar o seu pensamento, para que Ele possa transformar a sua vida. Então, que nessa próxima canção você possa fazer dela a sua oração, pedindo renovação, que nós possamos ter essa vida renovada, porque nós não queremos ser igual, nós queremos ser melhores, queremos ser mais iguais a Cristo. Que Deus te abençoe. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro
Bom, chegando no final do nosso culto, reforçando o pedido de oração pela pastora Kézia, pela sua saúde, a sua família. Os irmãos possam estar em oração. Você que tem assistido o nosso culto, que não é da nossa igreja, seja muito bem-vindo. Em breve queremos estar junto com você, que tudo isso passe, que nós possamos voltar ao nosso templo e possamos te reencontrar lá também. Tá? Que você tenha sido abençoado por essa noite, pelas mensagens, pelas palavras lidas, pelos cânticos entoados, e que possamos realmente buscar essa vida santa, essa vida em comunhão com Deus, e que possamos transparecer como cristãos a verdade em Cristo e a sua luz para esse mundo em trevas. Que Deus possa estar te abençoando nessa noite. Baixe sua cabeça, vamos orar em gratidão a Deus. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pelo culto que prestamos a Ti, na nossa casa, Deus, sozinho, com o nosso familiar. Que o Senhor possa estar nos abençoando a cada dia, Deus, que essa fase ela possa passar. Mas confiamos, Deus, na Tua soberania, confiamos no Teu cuidado, Deus, como o Senhor já tem cuidado de nós, Pai, ao longo desses meses, ao longo de nossa vida. Nós continuamos, Deus, a confiar em Ti, continuaremos, Pai, até a Tua volta, Senhor. Que o Senhor possa estar presente em nossas casas, em nossos lares, em nossos afazeres, em tudo que formos fazer, Pai, que o Senhor possa estar sempre presente, nos dirigindo, nos guiando, Deus. Possamos entender a mensagem dessa noite, que possamos buscar essa vida santa diante de Ti, Pai. Louvamos e Te exaltamos, guarda a nossa semana, que possamos nos encontrar novamente no domingo, ó Deus. Pedimos pela pastora Kézia, estabeleça a sua saúde, ó Pai, o seu bem-estar, tudo que ela necessita fazer, ó Pai, que você possa estar trazendo refrigério, renovo, a cura para a sua vida, ó Deus. Louvamos o Teu nome e Te exaltamos, eu que eu te oro e te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, uma boa semana e nos vemos no domingo.